Fala rapaziada, saudações brunegras, aqui é o canal Flabílio, meu nome é Abílio Canuto. Vamos para mais um pós-jogo, né? O Flamengo vence o Estudiantes 1-0, mais 3 pontos garantidos nas oitavas de final. Em primeiro lugar, tá? Vamos falar mais detalhadamente da partida após a vinheta. Então, roda a vinheta. Rapaziada, vamos lá. Flamengo vence o Estudiantes, tá? É o líder, vai ser o líder, independente do resultado do Independente Medellín, que eu acabei que eu não vi. Eles estavam ganhando até quando acabou o jogo do Flamengo, eu não sei se ganhou. Mas o Flamengo é o primeiro colocado, tá? O Flamengo também provavelmente vai ganhar os 3 pontos que não teve contra o Independente Medellín. Ou seja, vai a 13. E se ganhar do Cusco no Maracanã, vai a 16 pontos e vai brigar pela melhor campanha da Libertadores. Assim, terminando todos os jogos em casa, no Maracanã. Tá? Espero que assim os jogadores tenham mais incentivo para jogar e jogar melhor. Porque o primeiro tempo não foi bom, tá? Foi o primeiro tempo que eu não gostei. Flamengo, literalmente, os 45 minutos, o Flamengo lançando bola para o Bruno Henrique para ver se achava algum contra-ataque, alguma finalização, que no primeiro tempo não aconteceu. O Flamengo não teve uma agressividade de finalizar no gol, de levar perigo nenhuma, tá? Zero, 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 zero. O Estudiantes com menos posse de bola conseguiu fazer mais finalizações. E o Flamengo ficou lançando bola pro Bruno Henrique os 45 minutos e não conseguiu achar praticamente quase nenhuma finalização e nenhum perigo no gol, tá? Carrascal também muito perdido, ele não consegue ser o meia armador desse time. Talvez o Paquetá poderia ter entrado no segundo tempo, né? Já no começo do segundo tempo, acabou que o Leonardo Jardim preferiu manter o time, mas o time que no primeiro tempo não levou muito perigo, sempre lançando bola pro Bruno Henrique, pra ver se o Bruno Henrique achava algum contra-ataque. E sobre o pênalti, tá? Eu achei, na minha opinião, que foi pênalti. Realmente, o toque na perna do Bruno Henrique foi fora. Mas o contato que realmente faz o Bruno Henrique cair, que pegou nas costas dele, foi dentro da área. Por isso, eu acho que o pênalti deveria ser marcado. E o Jorginho, obviamente, com 99% de chance dele acertar, com certeza ele ia fazer 1-0. O segundo tempo, o Flamengo no começo voltou mais ou menos igual que estava no primeiro tempo, com não muita agressividade, mesmo com o mesmo time que o Leonardo Jardim voltou, porque o Leonardo Jardim não mexeu no segundo tempo, voltou com o mesmo time. O Flamengo tentava e não conseguia. E aí, cara, vem a diferença, né? Vem o Pedro, melhor atacante da América do Sul, tá? Faz a diferença. Um bate-rebate ali que o goleiro acaba se rebatendo com o zagueiro, a bola sobra pro Pedro, ele rouba a bola e guarda lá dentro. Tá? Um golaço, né? Vamos ser sincero aqui, um golaço do Pedro. Mostra que quando ele quer jogo, quando ele quer jogar bem, ele vai lá e mostra o do que ele é capaz. E poucos minutos depois, o Pedro, cara, se ele faz aquele gol de bicicleta, com certeza ia estar indicado ao prêmio Puskás, tá? Porque ia ser um gol espetacular. Acabou que ele pegou meio de lado, assim, a chuteira. Acabou que a bola foi por muito pouco. O Muslera só ficou olhando. Mas, assim, pro conhecimento, se fosse talvez um Lewandowski, talvez não um Luis Soares, o fundamento naquela bola lançada, acho que foi do Jorginho, é dominar no peito, girar e caçapa, né? Que com certeza o Pedro, se ele fizesse isso, ia ser gol, ia ser um outro golaço também. Claro que o de bicicleta ia ser muito mais bonito se ele acertasse. Mas o fundamento correto naquele lance, daquele lançamento, era dominar, girar e meter a pancada no gol, tá? E ali, dali o Flamengo controlou o jogo, né? O Flamengo conseguiu, depois do gol, controlar muito bem o jogo, que era que o Estudiantes veio ao Maracanã para não perder, né? Essa é a grande verdade, eles vieram ao Maracanã para não perder. E graças a Deus o Flamengo conseguiu levar esses 3 pontos.
O Flamengo fez uma partida que até deu pro gasto, tá? Realmente foi melhor do que a partida contra o Atlético Paranaense fora de casa, cara, que pelas circunstâncias do jogo, o como o Flamengo jogou mal, o empate foi basicamente a goleada, foi um resultado que eu não esperava também, que eu tinha certeza que o Flamengo ia perder o jogo. Afora as bolas no travessão que o Atlético deu, cara, foi um massacre do Atlético. Também teve a derrota também, que o Flamengo teve 27 finalizações contra o Vitória e não fez nenhuma, assim, só perdeu gol incrível. Essas duas partidas aí o Flamengo jogou no lixo e hoje, para compensar, não foi uma atuação que os torcedores gostariam de ver pelo time que tem, tá? Mas foi uma atuação que deu pro gasto, foi a vitória que garantiu a classificação nas oitavas, né, no mata-mata, fazendo assim com que o Flamengo termine os jogos só em casa, tá? Isso é muito bom. E, cara, o Leonardo Jardim, eu achei que ele colocou o Alacinha mais pro finzinho do jogo. E eu não consigo ver o que ele vê no Alacinha, tá? A mesma coisa que o Felipe Luiz via no Plata, ele vê no Alacinha. E teve um lance que o Alacinha conseguiu se limpar da marcação, fizeram a falta nele. Ele é um jogador meio desengonçado. Eu não sei explicar o que ele pensa, assim, sabe? Porque realmente tem jogos que dá muita raiva. Ele toma decisões que estão óbvias e ele consegue errar praticamente tudo. Mas, no modo geral, o Flamengo fez uma boa partida. Uma boa não, deu pro gasto. Conseguiu a vitória, classificação pro mata-mata. E é isso, rapaziada. Falar também dos jogadores, né? O Rossi, eu tô preocupado com ele, que ele realmente anda sem muita confiança. Outra coisa, nos jogadores, no modo geral, Léo Pereira, Léo Ortiz, Jorginho, Everton Araújo, Paquetá também entrou muito bem, Lino, que também não fez um bom jogo, mas ajudou também um pouco. Pedro, melhor da a partida, com certeza fez um golaço. Enfim, Luiz Araújo também não fez um bom jogo, foi horrível, tá? Esse ano, pra mim, o Luiz Araújo não entrou em campo. Dos 11 jogadores, tem 3 que eu quero falar que são os principais. Luiz Araújo fez uma partida horrível hoje. Faz jogos e jogos esse ano que ele não consegue jogar o futebol que ele jogava nos últimos anos, tá? Parece que ele não entrou em campo ainda. Cara, e o principal tema dos jogadores: Ayrton Lucas e Royal. Gente, não tem como, pela grandeza do Flamengo, pelo bem do Flamengo, não existe o Flamengo ficar com eles até o fim da temporada. Não tô falando pra vender, que por mim eu já tinha vendido faz tempo. Não faz sentido o Flamengo trocar o Wesley, que é jogador de Copa do Mundo, pelo Royal. Tá, o Flamengo merecia um lateral da altura do Wesley, que a última temporada dele foi espetacular. Mas o Flamengo precisa contratar laterais, ainda mais que o Flamengo quer renovar com Alexandro, mas tem que entender que ele quer diminuir o ritmo, tá ficando velho, ele tá querendo se aposentar, tá? Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa contratar e tentar achar laterais de urgência. Urgência. No meio do ano precisa pegar pelo menos um lateral esquerdo e um lateral direito. Porque aí vai ficar o Varela, o Royal e mais um lateral direito, o Ayrton Lucas, o Alexander e mais um lateral esquerdo. Aí vai conseguir mexer bem, tá? Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa de um lateral urgente, também precisa de um atacante para revezar com o Pedro e precisa de um goleiro para bater de frente com o Rossi. Eu não acho que o Rossi é um goleiro que merece ser titular absoluto do Flamengo. Absoluto é uma coisa assim, pô. Tudo bem que no ano passado o Rossi salvou a gente. Pra mim, era para ele ter sido o Rei da América. Se não fosse o Rossi, a gente não tinha chegado nem na semifinal, nem na final, tá? O Rossi foi um herói no ano passado. Pra mim, ele deveria ser o Rei da América. E o Rossi, pra mim, fez em uma temporada ele conseguiu superar o Diego Alves no Flamengo. E talvez muitos não concordem comigo, mas o Diego Alves não fez uma temporada que falassem que ele deveria ser o Rei da América. Nunca. Em nenhuma temporada, nem de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ele nunca teve
vamos dizer assim, ele nunca teve uma importância tão grande quanto o Rossi teve no ano passado. Foi uma importância de um goleiro que o Flamengo não tinha há anos, tá? O Rossi realmente foi um herói no ano passado, mas esse ano realmente tá muito sem confiança. Espero que ele recupere a confiança, mas o Flamengo precisa de um goleiro que bate de frente, laterais direito e esquerdo e um atacante para pelo menos um atacante para disputar com o Pedro. Ô, rapaziada, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Se inscreve pra mais conteúdo. Tamo junto, saudações rubro-negras, é nóis.